Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Sim, que está completamente alinhado aí com o Seminário Internacional de Mães, que chega à sua 11ª edição esse ano. O maior evento que reúne mulheres, o maior evento do Brasil que reúne mulheres, mães, para falar sobre maternidade, um assunto tão quente, atual, e que quem é mãe gosta muito de falar, né? Mas antes eu vou falar aqui, dar um recadinho do patrocinador desse nosso episódio, que é a Pompom. Quem é mãe sabe, cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios. E a Pompom está lá para ajudar em todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos e produtos essenciais para troca e também para o banho. Tudo com segurança, qualidade e aquele cuidado que a gente confia. Acesse o QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Bom, e eu tô com convidadas aqui que, olha, eu podia muito bem ficar só sentadinha aqui ouvindo, mas tem que ter alguém para mediar, né? Para poder conversar com elas, interagir. E sobre o que nós vamos falar? Eu vou dar as mesmas características que eu dei agora há pouco. Um assunto quente, atual, nada batido, acho que nunca será. Maternidade. Mães no mercado de trabalho. Bom, você sabia que o Brasil ocupa o 11º lugar no ranking dos países com maior presença de mulheres em cargos de liderança? E sabia que a nível global, esse número, olha, a porcentagem de mulheres no cargo de liderança está crescendo. Parece animador, né? Mas está longe de ser o suficiente, está longe de ser bom, porque dos cargos de alta liderança, na verdade, CEOs, somente 5% das mulheres no Brasil ocupam. E é um número bem triste. Tem muita desigualdade e tem muita coisa para a gente falar aqui. Por isso, eu trago com vocês Fernanda Telles, que vocês já conhecem, nossa sócia fundadora do Seminário de Mães. Fernanda, seja bem-vinda. Tudo bem, Fê? Tudo ótimo, melhor agora com essas duas convidadas que vão nos enriquecer tanto, com esse tão sonhado equilíbrio que a mãe busca, carreira e maternidade. É possível equilibrar, é possível crescer dentro de uma trajetória ali numa empresa, sendo mãe, lidando com todos os desafios em casa e com todos os desafios lá na empresa. Estou ansiosa para ouvi-las. Bárbara? Vamos descobrir, né, Fê? A gente vai descobrir com a Luciana Catoni, empresária e fundadora do Maternidade nas Empresas. Lu, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, muito obrigada, tudo ótimo, melhor agora. Estou muito feliz e muito agradecida com o convite. Muito bom, gente. Acho que o papo vai ser bem legal. Um privilégio, muito obrigada pela sua participação. Como vocês podem ver aí, a Fê e a Lu estão online, mas eu tenho o privilégio de ter aqui pertinho de mim Edna Goldoni, empreendedora que tem o maior programa de mentoria para mulheres do Brasil. Ela tem um currículo extenso, assim como a Lu também, mas eu vou deixar que elas expliquem isso. Edna, seja bem-vinda, obrigada. Ai, muito bem-vinda. Eu me sinto muito bem-vinda aqui com mulheres incríveis para a gente falar de um tema que hoje é um tema que tem sido a dor de muitas mulheres, como conciliar a maternidade com a sua carreira profissional. E a gente vai compartilhar aqui com as nossas convidadas, com as nossas ouvintes, um pouco da nossa experiência, do nosso aprendizado ao longo da jornada da nossa vida. Então, é uma honra estar com vocês. Obrigada, Edna, por ter aceitado o nosso convite. Uma honra muito grande nossa e as nossas espectadoras, os nossos espectadores, porque nós temos audiência masculina aqui também, tá? Nós temos papais aqui ouvindo a gente, o que é muito importante, e ao longo da nossa temporada aí de episódios, a gente vai entender por que é importante os homens também ficarem por dentro da maternidade, né? Como a parentalidade é importante, e nesse assunto de hoje, inclusive, porque apoio faz toda a diferença, né? Mas antes de entrar no que você, Luciana, fazem, Edna, eu gostaria muito de saber sobre a experiência de vocês, saber como que a maternidade te fez chegar onde você está hoje. Conta pra gente. Bom, eu tenho uma história um pouco diferente, porque normalmente das mulheres que decidem ser mãe. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, eu decidi ser mãe no auge da minha carreira executiva. Eu decidi ser mãe aos 40 anos. Normalmente, as mulheres decidem ser mãe numa idade um pouco mais cedo.
mas eu decidi no momento ideal da minha vida, e talvez se eu não tivesse tomado essa decisão aos 40, eu teria decidido não ser mãe, porque eu tinha duas alternativas, né? Ou eu encararia a maternidade e os desafios que eu iria enfrentar, ou simplesmente decidiria que eu não ia ter filhos. Eu optei pela primeira. Eu sempre costumo dizer que eu acreditei na minha coragem, mas a minha história é um pouco diferente. Por quê? Porque meus filhos nasceram de 6 meses. Então, você imagina, você está no auge da sua carreira executiva, você decide ser mãe, você contraria tudo que você ouve, porque todo mundo falou para mim, você não combina como mãe, você não vai dar conta como mãe. Então, eu tinha o mundo falando para mim o que não era, mas eu tinha o meu coração dizendo, eu vou ser mãe. E eu sempre costumo dizer que eu coloquei também como meta ser mãe de gêmeos, vírgula, casal. Então, é um desafio muito grande. Você fala, mas por quê? Porque eu era 4 casos de gêmeos na família, eu era o 4º caso, e eu decidi que eu queria ser mãe de gêmeos. A chance era grande. A chance era grande, eu apostei na chance. E aí eu me encontro aos 40 anos com 2 crianças numa UTI com apenas 1 quilo cada um. O que isso transformou minha vida? Eu me transformei numa nova mulher. Eu descobri uma força que eu não imaginava que eu teria, para poder olhar para aquelas 2 crianças e falar, agora é comigo, agora esse desafio é comigo. Então é óbvio, eu era empreendedora, então eu pude me afastar pelo tempo que eu quis para cuidar dos meus filhos, mas eu também só fiquei 6 meses cuidando dos meus filhos, porque fiz um acordo com meu marido que ele ia ficar em home office só 25 anos atrás e eu ia voltar para o mercado, ia voltar a trabalhar. A experiência da maternidade me trouxe o conhecimento da força, da garra, da coragem que eu não tinha. Foi, sem dúvida, a mais importante e desafiadora experiência que eu poderia ter. E, contrariando todas as pessoas que falavam para mim, eu sei que eu mergulhei profundamente naquela experiência. E o desafio maior que eu tive era fazer com que os meus filhos acreditassem neles mesmos. Então, eu tenho uma história que eu conto, porque a primeira vez que eu fui me apresentar para meus filhos, a primeira coisa que eles me ouviram de mim é que eles iam ter meta. E coloquei um post-it amarelo na incubadora para dizer, Leonardo, agora você vai ter que ganhar 5 gramas, Lara, você vai ganhar 6 gramas. E eu fiz um trabalho junto com eles no período da UTI, foi 2 meses, que foi super reconhecido pela própria equipe médica, porque foi a forma como eu passei a acreditar na coragem deles. Então, em nenhum momento eu duvidei que eles poderiam superar. E toda a trajetória dos meus filhos, que hoje têm 24 anos, foi história de superação. Então, eu digo o seguinte, quando uma mulher se torna uma mãe, não nasce uma mulher com culpa, nasce uma mulher com coragem. Porque só quem é mãe e passa por essa maternidade sabe o quanta coragem nós temos que fortalecer, quanto a nossa fé tem que ser fortalecida para a gente poder enfrentar os desafios. É verdade. Então, sem dúvida, para mim, hoje, eu tenho colhido os frutos da maternidade, vendo meu filho chegar hoje do trabalho dele, trazendo a percepção dele com 24 anos, já no mercado de trabalho, a minha filha estudando fora do Brasil. Então, quanto eu pude preparar meus filhos para acreditar na coragem. E uma coisa, eu já vou dizer para vocês nessa primeira fala, eu procurei não trazer culpa para a minha história, mas sim orgulho da minha coragem, da minha determinação e o quanto eu fiz para poder educar meus filhos a superarem os seus próprios desafios. Perfeito, que linda história, meu Deus. Olha, eu só tenho a aprender hoje aqui. Lu, e você? Como que foi como começou a sua história com a maternidade e a carreira? Como que você equilibrou esse pratinho, que é o pratinho mais difícil da gente equilibrar? Como que foi? Conta pra gente. Maravilha, Bárbara. Olha, a minha história, eu sou mineira e moro no sul do país. Eu moro na Grande Porto Alegre, moro em Viamão. E eu tive o meu filho, eu trabalhava numa agência de publicidade online. Então, para quem é de publicidade, sabe que é uma rotina intensa de trabalho. Na época, há 13 anos atrás, eu tinha horário para chegar no trabalho e não tinha horário para sair. Então, eu tive meu filho nesse contexto absurdo de trabalho. E eu e meu marido somos mineiros, a gente não tinha rede de apoio aqui no Sul.
E aí eu ficava pensando, gente, o Henrique nasceu, ele vai para a creche às 8 da manhã, volta às 7 da noite, eu não conheço meu filho, isso está errado. Eu já estava vendo, gente, não está legal isso. Quem acompanha o crescimento do meu filho são as professoras da escola, a transição da comida são as professoras da escola. Eu passo muito pouco tempo e eu não tenho esse prazer, porque quando eu chego em casa, eu estava super cansada, não estava com disposição de fazer a papinha e tudo mais, né? Então eu falei, gente, isso aí está errado, ficava pensando nisso. Até que aconteceu um episódio muito triste na minha família. Quando o Henrique tinha 1 ano, a gente perdeu uma priminha, uma menininha de 2 anos. E esse episódio, gente, acabou comigo, porque assim, a minha prima levou essa minha priminha, porque estava com uma febrezinha no médico normal, na emergência, o médico receitou um remédio, a febrezinha não parou, ela voltou na emergência, o médico trocou o remédio, aquilo que a gente faz sempre, né? E de repente, no intervalo de 1 semana, essa minha priminha faleceu. Pneumonia nos 2 pulmões, e isso me arrebatou de tal forma. Fui para Belo Horizonte, para o enterro dessa priminha, e cheguei de volta a Porto Alegre e falei, eu vou pedir demissão. E pedi demissão. Falei, olha, não dá mais, não vou trabalhar, porque eu preciso cuidar do meu filho. E na época, eu achei que eu estava fazendo isso pelo Henrique. Mas hoje eu tenho claramente na minha cabeça que eu fiz isso por mim, porque eu precisava me sentir mãe. E claro, gente, eu estou fazendo um relato meu, que é um relato de privilégios, né? Eu pude escolher parar de trabalhar para ficar meio horário pegando freela, como eu sou publicitária, eu pegava freela, pegando os meus projetos, que é uma coisa que eu amo fazer, é trabalhar, e no outro meio horário eu acompanhei o Henrique. Então, assim, a partir desse movimento, dessa tristeza, desse episódio triste, eu transformei isso numa forma de tentar ficar mais tempo, me sentir mãe. E foi nesse momento que eu criei um projeto pessoal no Facebook, há muito tempo atrás, que chamava Real Maternidade, com o objetivo justamente de levar leveza e alegria para as mães e para as famílias. Porque, principalmente naquela época, esse assunto de maternidade era muito glamorizado, né? A gente ainda vê o assunto glamorizado, mas felizmente hoje a gente fala sobre a vida real. Então eu criei esse projeto e, inesperavelmente, o projeto atingiu 200 mil seguidores no Facebook. Eu falei assim, gente, eu quero fazer disso meu plano A, que era um plano B, ele virou um plano A. Porque eu acredito muito no propósito, né? Nesse propósito de levar leveza, levar alegria para as mulheres, que são muito cobradas na nossa sociedade, mas elas são cobradas principalmente por elas mesmas. Então, esse projeto teve esse objetivo e, felizmente, participando desse projeto, eu tive a feliz oportunidade de participar de uma pesquisa internacional que investigava a relação entre maternidade e carreira. E essa pesquisa entrevistou várias mulheres ao redor do mundo. E eu fui uma dessas mulheres entrevistadas. E a pesquisadora de Los Angeles, inclusive, era uma pesquisadora brasileira, trouxe um projeto falando sobre as habilidades que as mães desenvolvem, né, ao se tornarem mães, que elas podem levar isso também para o trabalho. E esse foco foi o foco para a gente abrir a nossa consultoria Maternidade nas Empresas. Eu já conhecia a Suzana Zaman, que é a minha sócia hoje, e a gente conversava muito desse espaço das empresas não estarem preparados para acolher a mãe. E a partir dessa pesquisa, conversei com a Matina, que foi a pesquisadora que liderou essa pesquisa, perguntei para ela, olha, a gente tem que trazer isso para o Brasil, posso traduzir? O que você me aconselha? Ela, Luciana, o projeto está lançado e você faz o que você quiser com ele. Então, foi a partir dos dados dessa pesquisa que, junto com a Suzana Zaman, a gente criou a consultoria Maternidade nas Empresas, que tem o objetivo de fortalecer a equidade de gênero pela valorização da parentalidade no mercado de trabalho. Enfim, gente, é isso, brincadeira. Mas, Fê, acho que a gente já podia até terminar aqui, né? Meu Deus, essa primeira pergunta, só de ouvir essas histórias, gente. Fê, você quer fazer alguma pergunta para a Edna, que está aqui comigo no estúdio? Nossa, várias. Ô, Edna. Divide comigo, tá? Divide comigo. Mas é parecido, o que eu quero perguntar vem muito da minha história, né? A Lu falou dessa pesquisa aí, eu não conhecia, mas quando eu virei mãe, eu era psicóloga, trabalhava com parentalidade positiva, fiz pós em gestão de pessoas, mestrado em educação, ou seja, já tinha um conhecimento teórico, já tinha feito MBA na França em gestão de negócios, então eu achei assim, gente, a maternidade vou tirar de letra, né?
vou tirar de letra. Mas eu nunca aprendi tantas habilidades como eu aprendi depois que eu virei mãe. Então, se eu pego ali, gestão do tempo, gente. Eu tenho 3 filhos. Eu busco o menino o dia inteiro e trabalho 12 horas, 8 horas por dia. Resiliência. Meu filho tem uma doença rara no quadril. Eu levei ele para todos os médicos no Brasil inteiro. Ele ficou sem andar, o meu filho de 8 anos. Ele ficou sem andar 2 anos. Então, fiquei 2 anos com ele no colo. Então, pensa o que uma mulher aprende sendo mãe. Só se a gente pegar esses 2 itens, resiliência e adaptabilidade. Comunicação, empatia, tomada de decisão. Toda hora a gente está tomando decisão o tempo todo. Resolução de problema, inteligência emocional, liderança, trabalho em equipe. Então, Edna, são características que a sociedade esquece que a gente aprende? Onde que a gente precisa mostrar para a sociedade, para as empresas, que a mãe tem todas essas habilidades dentro dela que ela precisa colocar em prática, ela pode colocar em prática? Você tem noção, você vivendo a tua experiência, Fernanda, da coragem que você desenvolveu, da fé na cura do teu filho? Eu também passei por essa experiência. Aos 4 anos, meu filho também foi diagnosticado com convulsão. E a primeira coisa que eu falei para a médica, eu falei, esse é o teu diagnóstico, não é o meu diagnóstico. E a partir dali eu comecei a mover minha fé, a ampliar que eu ia um dia ter o diagnóstico da estabilidade do quadro do Léo. Então, as características de uma mulher que se torna mãe, ela é inúmeras características. Mas a questão é que nós não reconhecemos isso. É verdade. Nós não colocamos a gente no patamar que nós devemos estar, que é a nossa resiliência, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa adaptabilidade, a nossa capacidade de resolução o tempo todo, é escola, é criança, é trabalho. Gente, nós podemos dar conta, sim, mas aí tem um ponto que a gente tem que entender. É a autovalorização das nossas habilidades e o quanto essas habilidades impactam positivamente o ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, e para isso nós temos que pôr um ponto aqui que é importante, é o quanto nós estamos cuidando de nós, o quanto nós estamos reconhecendo tudo isso e o quanto nós estamos valorizando. Por isso que eu vou pegar até um gancho aqui nessa minha fala para dizer que hoje, cada vez mais as mulheres precisam acreditar nessa capacidade de realização e que a maternidade impulsiona a gente. Eu não seria e não estaria fazendo o que eu faço hoje se eu não tivesse passado por essa experiência. Eu ia te perguntar isso. Eu não teria. Eu ia te perguntar isso. Se você sente que foi a maternidade que te fez chegar onde você está hoje, ou você acha, tudo bem, talvez você percorreria esse caminho, porque você já talvez tivesse uma meta com relação a isso, mas se a maternidade te jogou lá na frente. Olha, a maternidade me impulsionou. Primeiro, que depois que eu tive meus filhos, minha força de vontade, como eu te falei, eu já vinha vindo numa carreira de sucesso profissionalmente, ali eu ganhei força, ali eu ganhei um impulso, né? Mas, tenho que deixar claro para todos que estão me ouvindo, eu também tive o privilégio de contar com uma rede de apoio, eu também tive o privilégio de contar com um homem que me amparou, que ficou em home office 6 meses depois que eu fui trabalhar, ele falou, vai que eu fico. Então eu tive toda essa segurança, todo o apoio de um marido que até hoje está do meu lado. Eu tenho a felicidade de trabalhar com meu marido, não é mais nem 24 horas, é 48 horas por dia, né? E aí aconteceu um fato importante, porque aos 57 anos eu decido encerrar minha carreira executiva. E quando eu decido encerrar minha carreira executiva, eu decido parar para ficar com os meus filhos o tempo que eu não fiquei. Porque é óbvio que a gente abre mão de muitas coisas. Com certeza. E, inclusive, o tempo maior de dedicação para os nossos filhos. Eu acho que a maternidade ela vem em seguida de uma palavrinha também, renúncia. Renúncia. Porque a gente precisa renunciar a muita coisa. Sim, né? Sem dúvida. Agora, a gente só não pode renunciar de nós mesmos. Exato. Você comentou agora sobre... a gente, acho que nós somos as nossas maiores inimigas, né? Por quê? Porque a gente não prioriza a gente. É verdade. Eu tenho uma fonoaudióloga, que é uma mulher maravilhosa, que ela faz uma pergunta para a gente numa live que ela traz sobre o fenômeno da impostora, que ela fala assim, lista 5 coisas que são mais importantes na tua vida.
Se você que está nos ouvindo agora, para e pensa. Você vai colocar meus filhos, meu trabalho, enfim, meus pais. Agora, se você não colocou você, nem entre as 5, em primeiro lugar, você precisa repensar na tua prioridade. É verdade. Por quê? Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou cuidar do meu trabalho? Como é que eu vou impactar o mundo positivamente? O papel da mulher hoje, ele é extremamente relevante, porque quando você muda a sua história, quando você impacta 2 gerações para frente, quando a mulher assume o seu protagonismo, quando ela assume a liderança das suas decisões, ela impacta o mundo positivamente. E as mulheres precisam impactar o mundo positivamente, porque nós é que geramos os homens. E nós temos um trabalho, um trabalho desafiador para esse próximo futuro que nós vamos viver agora, é o quanto cada uma de nós estamos sendo agente de transformação. E aí, ao longo da minha trajetória, fechando a minha participação nessa resposta, ao longo da minha trajetória, muitas mulheres deixaram a sua carreira executiva, muitas mulheres foram impedidas de seguir a sua carreira executiva, muitas mulheres perderam a vida, e muitas mulheres desistiram de tudo, por a falta de oportunidade, por uma falta de um ambiente mais acolhedor quando você volta para a tua carreira. Isso eu estou falando no aspecto das mulheres que são mães. Agora, as que não são mães enfrentam desafios de outra ordem. Né? Semana passada nós tivemos 2 altas executivas com alto impacto negativo de denúncia, assédio moral. Então, é um outro cenário, um outro recorte que a gente pode trazer. Não deixa de ser desafio. Não deixa, quem não é mãe, a mulher que não é mãe também enfrenta os desafios que nós não vamos fazer esse recorte agora, mas focado para a mãe, sem dúvida. Então, o que aconteceu? Eu queria ajudar essas mulheres a chegarem, a avançarem nas suas carreiras executivas. E sensibilizada com tantas histórias que eu conheci ao longo da minha trajetória, eu cheguei aonde eu queria chegar. Fantástico, bacana, só que muitas não chegaram. Então, hoje, eu queria ajudar essas mulheres a darem o próximo passo. Então, eu sempre falo que eu escalei a montanha, mas era hora de eu voltar a montanha do lado contrário e fazer com que mais mulheres pudessem subir, mais mulheres pudessem sonhar com uma vida mais digna, mais justa, uma vida com muito mais possibilidades e oportunidades, uma vida com mais respeito, incluindo as mulheres que decidem ser a mãe. Porque é a mulher que decide a mãe que está contribuindo para a geração da vida no mundo. Né? Ela é a geradora da vida. Então, é um ser humano que merece todo o cuidado, todo o zelo, todo o amparo e todas as possibilidades para que ela possa ser feliz. Ponto. É verdade, é verdade. Ô, Luciana, e aí você leva isso tudo que a Edna falou para dentro da empresa. Como que é a aceitação das empresas? Eu quero que você diga também para a gente se existe uma diferença quando você vai levar isso para dentro de uma empresa onde tem um homem que é líder, onde tem uma mulher que é líder, porque aí eu vou contar uma situação. Eu já ouvi de uma ex-chefe, assim que eu voltei da licença maternidade, aliás, um dia antes de eu voltar da licença maternidade, eu recebi uma ligação dela. Oi, tudo bem? Tudo bem. Onde que seu filho vai ficar? Mulher, mãe, que passou por uma... Vamos usar a palavra opressão. Quando também voltou da sua licença maternidade e fez a mesma coisa. Então, como que é quando você entra na empresa para falar sobre esse assunto? Beleza, Bárbara, você trouxe um ponto muito importante que, infelizmente, isso ainda acontece bastante, né, na nossa realidade. E antes de eu te dar essa resposta, eu quero trazer um conceito aqui para a gente conversar. Hoje, atualmente, nos últimos anos, a gente tem escutado muito falar sobre vieses inconscientes, né, dentro das empresas, a gente, felizmente, está ouvindo esse termo. Mas existe o viés da maternidade, que pouco se fala. O que é o viés da maternidade? É o principal viés relacionado ao gênero. Por quê? O viés da maternidade é aquela crença que depois que a mulher se torna mãe, ela não vai querer mais saber do trabalho. Ela só vai pensar na família. Ela não vai querer assumir um desafio novo no emprego. Ela não vai ser mais tão competente como ela era.
Isso é uma crença enraizada na nossa sociedade que a gente precisa desconstruir. Então, como disse a Edna, né, somos agentes de transformação e todos nós, todo mundo que está escutando esse podcast agora, todo mundo tem o seu papel na desconstrução desse viés. A gente chega até as empresas e muitas vezes a gente escuta assim, a gente está participando, por exemplo, de uma reunião de sucessão, que é uma pessoa que vai substituir uma outra pessoa que está saindo do cargo. E a gente escuta assim, não vamos indicar o nome dela não, ela acabou de ter filho. Não vamos indicar ela não, porque o marido dela ganha bem. Gente, olha isso, a gente está perpetuando um padrão. Mas espera aí, você perguntou para ela? Porque às vezes ela tem uma rede de apoio, né? Então, assim, a gente precisa, nessa desconstrução desse padrão, fazer a pergunta, né? Vamos parar de supor e vamos perguntar. Muitas vezes a gente também tem essa tendência, eu não vou oferecer isso para aquela não, porque ela não vai querer. A gente vai achando que todas as pessoas têm a nossa lente. E não é verdade. Existe a lente de cada ser. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa desconstruir. E falando, né, na pergunta que você me trouxe, como é que é lidar com homens, com mulheres dentro das empresas? Quando eu e Suzana criamos a consultoria em 2017, a gente ambas tínhamos experiência no mercado corporativo, nós viemos de grandes empresas e também no ramo de maternidade. Eu com esse meu projeto que eu tinha, que era um projeto de conteúdo que eu contei para vocês, e a Suzana também era empreendedora materna. Porém, para conversar dentro das empresas, quem decide são os homens que assinam o cheque. A gente não pode ir com esse mesmo discurso da nossa experiência, né? Não, fomos eu e a Suzana para o mestrado. Eu fui para o mestrado de design estratégico, o tema da minha pesquisa era parentalidade, para que a gente pudesse, com dados e fatos, acessar essas pessoas tomadoras de decisão. Então, quando a gente vai para as empresas hoje e a gente faz um letramento com uma liderança, por exemplo, mostrando para a liderança que ela precisa acolher a parentalidade, porque isso vai gerar retorno financeiro para a empresa, a gente tem uma linguagem específica. Quando a gente vai fazer uma roda de conversa com mães, a linguagem é outra. Eu vou falar da minha experiência, eu vou falar da minha bagagem, né? Quando eu tenho um treinamento com pais, a linguagem é outra. Eu chamo outras pessoas também para falarem junto. A gente tem grandes parceiros nossos que são pais. Então, assim, a gente precisa adequar o nosso discurso para que a gente conquiste o nosso objetivo. E isso, gente, se você que está assistindo aí é mãe de mais de um filho, você sabe que você precisa fazer isso no seu dia a dia, né? Muitas vezes, para você conseguir o mesmo objetivo com filhos diferentes, você tem que usar estratégias diferentes. E isso a gente leva também para as empresas. A gente precisa falar em números, a gente precisa trazer KPIs nos nossos projetos de consultoria. A gente monitora, a gente vai acionando os KPIs, porque a partir desta melhora de clima, de resultados, a gente consegue provar que esse acolhimento ele é importante, porque acolher a parentalidade no ambiente de trabalho não é só o certo a se fazer, isso traz resultados de negócio, porque a partir do momento que eu acolho, o meu time ele vai ser muito mais engajado, ele vai ser mais engajado, ele é mais produtivo, ele gera mais resultado, ele é mais inovador. Então, esse acolhimento da parentalidade no ambiente de trabalho, eu considerar que a minha funcionária, que meu funcionário tem a sua vida, né, além do crachá, eu estava brincando aqui antes, né, não existe a vida pessoal e a vida profissional, não são duas vidas, né, todos nós temos ali no nosso trabalho os nossos hobbies, as nossas famílias, e isso está muito conectado. A pandemia colocou luz nesse tema e a gente precisa considerar o nosso funcionário, a nossa funcionária como um ser integral. E as empresas que já fazem isso estão colhendo resultados. Muito bom. Edna, idealizadora de vários programas. Quer ir por ordem alfabética? Como que... que loucura, não? Fala desses programas pra gente. Então, vamos lá. Bom, o primeiro programa que nasceu e foi exatamente aos meus 57 anos, quando eu decido encerrar minha carreira executiva, e aí eu queria fazer um trabalho para mulheres, não para mãe, para mulheres, foi logo que eu voltei do Congresso Mundial da ONU Mulheres, quando eu tive a oportunidade de representar o Brasil,
e nessa volta a ONU vira para mim e fala por que eu não faço alguma coisa para as mulheres. Eu já estava fazendo várias ações através dessas associações que eu trabalhei, mas você sabe que o meu primeiro desejo foi levar uma palavra de força, de fé, de coragem para as mulheres, de inspiração. E eu acabei adotando o colar de pérolas como um símbolo para que eu pudesse levar essa fala para todas as mulheres. E no exercício da sororidade, nesse exercício de amor que nos une. Porque nós precisamos dar, não basta na rivalidade, e falar mais da irmandade, dessa força que me faz ter empatia por uma outra mulher, fazer com que eu não a julgue mais, eu não a critique mais, e saber que as decisões que ela está tomando é fruto do momento que ela está vivendo, e cada uma de nós sabemos disso. Então, essa experiência do Colar de Pérolas, resumidamente, me possibilitou abraçar mais de quase 50 mil mulheres no Brasil e vários países do mundo. O que significa o colar? O Colar de Pérolas, ele é o símbolo do poder que nós temos dentro de nós, ponto. E a pérola só existe porque o grão de areia entra na ostra e causa uma ferida. E quando a gente olha essa metáfora, nós, mulheres, precisamos resignificar as nossas dores emocionais, dar um sentido para aquela experiência. Porque a vida não é para a gente ser feliz, a vida é para a gente ter felicidade, ter experiência, a partir dessa experiência buscar a nossa felicidade. Exato. E faz parte da nossa trajetória resignificar as nossas dores, porque os nossos desafios só nos faz crescer, ampliar nossa consciência, ampliar nossa responsabilidade. Eu fiz uma pérola dos meus 2 filhos, porque eu resignifiquei a dor de eu não ter tido meus filhos de 9 meses, mas o período da minha experiência eu poderia tanto ter vivido uma grande dor ou uma experiência positiva. Eu fiz uma experiência positiva. Logo depois que surgiu a pandemia, eu não pude continuar fazendo Semeando Pérolas, eu decidi evoluir nesse processo e oferecer para as mulheres um programa de mentoria. Porque uma mulher, quando ela recebe uma mentoria, ela tem aquele momento dela poder refletir sobre o propósito, plano de ação, transição de carreira, que momento que ela está. E uma pessoa com mais experiência vai ajudar ela a tomar as melhores decisões, vai ajudar ela a ter uma curva mais rápida para o sucesso dela. Então, para todas que estão nos ouvindo agora, busque uma mentoria. A nossa primeira mentora foi a nossa mãe. Né? Se a gente for pensar, nossa mãe é a nossa primeira mentora. Não é quem nos orientou, que nos educou e nos preparou para a vida. Só que, no ambiente de trabalho, os desafios são outros e nós precisamos ter novas estratégias, nos preparar mais. Nosso programa de mentoria, ele hoje é considerado o maior programa de mentoria para as mulheres, gratuito, online. Olha que legal. Olha que notícia Nós boa. montamos uma rede mundial de mentores. Hoje, o Nós por Elas, que é o maior programa do Instituto Marcelo Goldoni, ele já tem mentores em mais de 13 países do mundo. Todos voluntários que vêm para o nosso programa para ajudar uma outra mulher a dar um próximo passo. Nós precisamos avançar a equidade de gênero e acreditamos que a mentoria é um passo importante para essa mulher se preparar. Bom, no ano passado nós lançamos o outro programa nosso que foi exclusivo para mulheres em posição de VPs e diretoras. Por quê? Porque as mulheres não estão avançando. Só 5% das mulheres do Brasil estão em cargo CEO. Eu preciso avançar nessa curva. O programa Nós por Elas ajuda a base. Sim. E esse programa que é o Delas para Elas são CEOs mentorando mulheres em posição de VPs e diretoras de RH. Incrível. Porque eu acredito muito no compartilhar de experiência. Com certeza. Nós estamos na 2ª edição, lançamos semana passada. Ah, a então segunda é um edição, bebê ainda. É um bebê, esse é um bebê. O Nós por Elas já estamos há 5 anos no mercado. E esse ano, para desafiar o etarismo, para dizer para as mulheres com mais de 60, com mais de 50, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é capaz, nós lançamos um novo programa chamado Carreira 50+, e estamos mentorando homens e mulheres com mais de 50 anos, fora do mercado de trabalho, para que eles o quê? Recebam uma mentoria para ajudá-los a buscar uma nova oportunidade. Então, nós temos 3 programas hoje em andamento. Esse ano aqui nós já estamos lançando. E a novidade é quem quiser uma vaga no programa Nós por Elas, dia 10 de março, no site do IVG, às 10 horas, você pode conquistar uma das 600 vagas e receber 5 horas de mentoria para te ajudar a você se preparar ainda mais, dar um mergulho no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento e trilhar uma carreira alinhada com o seu propósito de vida. E, além disso,
A gente está preparando agora mais novidades através do Instituto Marcelo Goldoni ainda para esse ano. Seu instituto. Que é o nosso instituto. E temos também um programa Mentoria, que é um programa exclusivo para quem passa pelo programa. Então, olha só, nós começamos a olhar para essas mulheres que passam pelo nosso programa, que além do desafio pessoal, ela tinha também o desafio da maternidade. Sim. Então, nós acolhemos, fazemos um número pequeno para essas mulheres, então elas passam por 5 sessões de um programa chamado Mentoria do Instituto Marcelo Goldoni. O que a gente quer dizer com tudo isso? Que a gente tem tanto para fazer, a gente tem tanto para realizar, e o que a gente mais tem feito hoje é acreditar que a gente pode ser agente de transformação. Verdade. Através do trabalho voluntário. Então, todas as pessoas que chegam para o IVG, elas têm tudo 100% gratuito. Não se paga absolutamente nada, porque hoje nós temos nossos patrocinadores, a exemplo da Pompom, nós também temos nossos patrocinadores, o que nos permite fazer esse trabalho de transformação social no Brasil e no mundo. Que trabalho lindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já encontrou mulheres resistentes a essas mentorias, a querer esse empoderamento, a se posicionar, a poder, sim, você pode conciliar a carreira e a maternidade? Você já se deparou com mulheres resistentes? Com toda certeza. E mais do que encontrar mulheres que desacreditaram em si mesma. E nós não podemos mais conviver com isso. Você imagina o ser humano deixar de acreditar nele mesmo? Por que você acha que chega a esse ponto, Edna? A total exaustão. Assim, eu costumo dizer assim, a gente precisa dar um basta no que o mundo diz e dar um sim para nós. Eu sou dura nessa fala, porque assim, basta do que o mundo fala para você. Porque enquanto você estiver ouvindo o mundo, você não está ouvindo você não está ocupando o seu espaço. E ninguém pode tirar a tua força, ninguém pode tirar o teu espaço. Acreditem no que eu estou falando. É você com você mesma. Assuma o seu protagonismo. Dê valor à sua voz. Diga não para tantas coisas que o mundo está dizendo para que a gente não pode. E quem diz que você não pode? Você só não vai poder se você disser não para você. É verdade. Então, não permita isso, gente. E quantas mulheres deixaram de ocupar o seu espaço? Sabe por quê? Quando eu ocupo o meu espaço, eu não estou ocupando o espaço de ninguém. O seu é teu. Da Luciana, da Fernanda, eu não estou tirando espaço de ninguém. A única coisa que eu não posso é usar aqui o meu lugar de fala. É por isso que a gente tem falado para tantas mulheres, não desista de você. Você só depende de uma pessoa, de você. Agora, quando você não acredita, esquece. É um trabalho que Desculpa a gente se eu fui muito dura. Não, aqui, é verdade, Fê. Lu, vocês concordam, não concordam? Fê, por favor. É maravilhoso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela: eu cuido de mim para você e você cuida de você para mim. É assim. Ninguém cuida de outra pessoa. Em primeiro lugar, nos cursos que eu dou para as mães, eu mostro a pirâmide. A primeira pessoa que tem que estar bem cuidada na pirâmide é ela mesma, é a mãe. Segundo lugar, não é os filhos, é o casal, se a mulher for casada, se vive numa relação com a mãe dela, né? Primeiro, a gente vai cuidar ali do casal, para depois cuidar dos filhos. Porque eu estando bem lá no topo da pirâmide, o casal, a relação estando boa, o que eu vou transbordar? O que vai transbordar naqueles filhos? Harmonia, empatia, bem-estar. Eu vou estar bem e tudo isso vai jorrar nas crianças e eles vão receber isso. Então, é exatamente o que a Edna falou. As mulheres, especialmente as mães, elas estão se colocando em segundo plano. E isso é uma tragédia silenciosa. É uma tragédia silenciosa dentro dos lares e uma tragédia que vai se reverberar nas empresas, não é, Lu? Isso mesmo, eu queria complementar também, né, visto que vocês falaram sobre isso, a gente precisa desconstruir as narrativas que diminuem o feminino. Como a Edna disse, né, o mundo fala. E aí vocês já pararam para pensar quando, por exemplo, acontece uma perda gestacional? O que a gente escuta? Ai, o óvulo era velho, o útero não segurou. Olha a crueldade que a gente escuta e que a gente aceita que isso é verdade.
A gente sabe que para uma gestação ir para frente existem N fatores do masculino e do feminino. A gente aprende na fecundação, quando a gente aprende fecundação na escola, o que a gente aprende? Que existem os espermatozoides e o óvulo. O que a gente aprende? Qual que é a historinha que nos conta? Que na fecundação, os espermatozoides, eles correm, eles são ágeis, eles vão lá corajosos, vão e fecundam o óvulo, que está praticamente em estado meditativo. Gente, isto é um conto de fada científico. Já está provado que na fecundação os dois corpos estão trabalhando a todo vapor. E a gente aceita essa historinha que contaram para a gente, e o pior, a gente replica. E quando a gente replica isso, a gente não vai transformar nunca. Então fica um convite, que a gente faz isso também nas empresas, para que a gente fique de olho nessas narrativas que diminuem o feminino, e vamos dar um basta agora, principalmente na culpa, né? A culpa, eu gosto muito de uma definição da Soraya Schutel, que é uma autora, pesquisadora, professora, e ela fala o seguinte: a culpa é o maior inimigo interno que trava qualquer decisão de autonomia e liberdade de uma mulher. A culpa trava a autonomia e liberdade. A quem favorece a culpa, gente, se a mulher está lá travada? A partir do momento que eu estou culpada, eu não venho colocar nesse mundo o que eu vim fazer. Então, a culpa, a gente precisa ressignificar essa culpa. E, portanto, o que a gente falou aqui, gente, nasce uma mãe, nasce uma culpa, não vamos ressignificar esse ditado a partir de agora. Nasce uma mãe, nasce uma líder. Porque tantas habilidades que a gente conversou, e toda essa coragem, e toda essa potência, a gente precisa também transformar esse discurso da culpa. Nasce uma mãe, nasce uma líder. E é isso que a gente fala dentro das empresas, a gente mostra que parentalidade é impulso de pessoas e também dos negócios. E aí, outro trabalho que a gente faz dentro das empresas, que tem a ver com isso, é que a gente possa enxergar as pessoas nas suas individualidades. Porque se a gente for parar para pensar nesse mundo diverso que a gente vive hoje, né? Eu não posso, dentro da minha empresa, colocar todas as mães numa caixa, todos os pais numa outra caixa. Existem diferentes realidades, diferentes experiências, né? A gente vê aí, por exemplo, a mãe negra. A gente tem esse discurso, maternidade ou carreira? Esse discurso é um discurso de privilégio. A mãe negra, ela não tem sequer esse pensamento, porque ela já chega no mundo nesse cenário de exploração. Uma mãe solo, por exemplo, né? É muito diferente a realidade da mãe solo do que uma mãe que tem uma rede de apoio estruturada. Então, a gente precisa olhar a mãe atípica. A gente tem programas nas empresas que a gente olha para essas intersecções. A gente tem um programa maravilhoso de luto parental. A gente trabalha isso dentro das empresas, porque a partir do momento que eu estou ali trabalhando com o meu funcionário, com a minha funcionária, nesse momento tão difícil, eu estou mostrando que eu sou rede para essa pessoa. E o que vai acontecer, gente? A pessoa vai se engajar, a pessoa vai se sensibilizar com esse movimento da empresa, né? Isso tudo gera retorno, isso tudo gera a nossa responsabilidade social, né? Isso gera clima, isso gera bem-estar, isso gera inovação. Então, a gente tem, né, enquanto empresa, enquanto pessoas também na nossa realidade, ali no nosso dia a dia, a gente precisa, de novo, saber que a lente do outro é diferente da gente e realmente considerar essas diversas realidades. Agora, Edna, não é só nas empresas, né, que as mães passam por dificuldades para empreender também. Nossa. Por isso que precisam de toda essa estrutura que você dá. Agora, o que você acha que precisaria mudar culturalmente, educacionalmente, para que maternidade e carreira fossem mais conciliáveis no sentido de a gente conseguir respirar melhor, sabe? Porque a gente vai começar isso, a gente já sabe que vai ser desafio. Acho que a primeira palavra que vem em mente é desafio. Eu quero empreender, desafio. Eu quero continuar meu trabalho, desafio. Então, qual a mudança que você acha que precisa ter culturalmente, educacionalmente, para que seja mais conciliável essas duas palavras, né? Maternidade e carreira. Olha, primeiro que eu acho que é uma questão bem colocada ali pela Lu, né? Eu acho também que essa parte cultural, né? A gente ainda tem esses vieses inconscientes de que a mulher vai ser mãe, ela não consegue, muitas mulheres que são, a hora que vão tentar ser promovidas,
uma mulher que é mãe, na hora da promoção já verifica, ela vai poder viajar, ela vai poder se deslocar. Já começamos aí com uma série de vieses inconscientes que culturalmente, sem falar da sociedade, né, dessa construção patriarcal, né, que sempre foi colocado o homem e as mulheres, a gente foi avançando, assim, eu acho incrível quando a gente olha hoje que nós já temos no Brasil 35% de mulheres em cargo de liderança. Primeiro ponto que a gente tem que fazer é assim, nós não temos dúvidas que nós podemos, ponto. Alguém tem dúvida que a mulher pode chegar onde ela quiser? Não. Seja em qualquer esfera, na política, na ciência, enfim, em qualquer área de atuação, nós sabemos que nós podemos chegar. O que nós temos que avançar? Nós temos que avançar para que mais e mais mulheres estejam em posições de liderança, para que elas possam acolher melhor outras mulheres. Não é 100% uma realidade que você mesmo foi trazendo esse ponto. Olha, minha chefe, né, era uma mulher e me questionou. E a gente sabe disso. Ainda encontramos essa dificuldade. Mas a gente tem trabalhado muito no sentido que avançarmos, por quê? Falar de equidade, né? Só vamos avançar no momento que a gente tiver equidade de gênero. Equidade de gênero, assim, as mesmas oportunidades iguais, olhando o ponto de partida de cada um. Olhando a interseccionalidade de uma mulher negra, de uma mulher com deficiência, que nós não estamos trazendo aqui, né? Porque nós também temos que entender que não é só mulher branca sem ser portadora de uma deficiência física. Então, nós precisamos entender que os desafios são diferentes. Agora, o mundo empresarial, por isso que é tão importante o trabalho que a Luciana vem colocando, de sensibilização das lideranças, dos CEOs, porque tem que ser top-down. Então, a alta liderança tem que entender que nós precisamos dar mais espaço, olhando para esse universo da diversidade, das oportunidades, para que a mulher que seja mãe retorne ao ambiente de trabalho, tenha um ambiente acolhedor, para ela se sentir confiável, confortável, ter esse retorno com mais escuta, porque é uma mulher que volta, ficou 1 ano, 2 anos afastado, a empresa mudou, muitas coisas mudaram, ela tem que se adaptar àquele novo cenário. Porque o que acontece? Se ela tiver algumas dificuldades que vai barrando ela vai desistir. Então, assim, nós não podemos desistir, né? Se agora cabe a cada uma de nós tomarmos a decisão. Eu quero ser mãe, eu quero trabalhar. Hoje encontrei com uma amiga minha que acabou de ter bebê, ela disse para mim, eu não quero trabalhar. Eu quero ser mãe, tá tudo bem. Então, assim, tá tudo bem se você não quiser ter esse equilíbrio carreira profissional, tá tudo bem. A única coisa que tem que estar bem é você consciente da decisão que você tomou. Porque se você estiver bem com a decisão que você tomou, nada vai te pedir. Se o teu ambiente de trabalho não for propício, você vai buscar uma outra oportunidade. Quantas mulheres no LinkedIn tá lá? Voltei de licença maternidade e fui demitida. Às vezes ela já saiu, a pessoa já... Estou nesse número aí. Ó. Então, eu estou com uma mentorada nossa, do Delas para Elas, VPs, diretora de recursos humanos, ela voltou da maternidade, eles já estão esperando a estabilidade terminar. Exato. Ela já sabe. Eu faço parte dessa estatística. Aí ela falou, Edna, eu voltei da maternidade, estou lá, cumprindo o protocolo para mim ser desligada em julho. E aí eu vou para o mercado de trabalho. Tudo bem. Agora ela pode procurar outra oportunidade de trabalho. Então, assim, a empresa toma a decisão dela. Agora, o que eu faço com a decisão que a empresa toma? Sim. Eu quero parar? Não. Eu vou continuar, eu vou encontrar um trabalho, eu vou encontrar uma oportunidade. Quantas que não passam a ser empreendedora? E aí, fechando a pergunta, quantas que não passam para a linha de empreendedorismo? Porque eu vou ter mais liberdade, eu vou tomar conta do meu negócio. Sim. Eu sou empreendedora, eu sou empresária. Então, eu tive um outro cenário diferente do meu. Mas que me possibilitou ter uma série de mordomias, de flexibilidade. O mundo corporativo não dá tanta flexibilidade. Apesar que hoje com o home office ainda ficou... Sim, um pouco mais fácil. Mas aí tem um outro peso que acho que a Luciana pode trazer, que é a mãe que está em home office, porque, gente, home office você está na tua casa e eu sou mãe e fico em casa, a gente olha 1000 coisas ao mesmo tempo. Exato. A gente acha que não está trabalhando, eu trabalho muito mais home office. Eu vi um vídeo que todo mundo já deve ter visto esse vídeo, né, na internet, da hora do almoço.
É isso. Quantas tarefas são feitas em 1 hora, na hora do almoço? Tudo, assim. É um homem que faz esse vídeo, inclusive. E aí mostra indo lavar roupa, arrumando a cama, arrumando isso, arrumando aquilo. O meu marido, esses dias, ele falou assim pra mim, nossa, eu tô me sentindo tão mal, porque também trabalha home office, porque você consegue fazer tanta coisa até o horário de começar a trabalhar e eu, às vezes, não consigo. Não, às vezes não, nunca. Pera, às vezes não. Não rola. É claro que a gente toma frente de muitas coisas. A gente já falou sobre isso aqui em outro episódio, inclusive, né? A gente toma frente de muitas coisas. Se eu chamá-lo junto comigo às 6 horas da manhã para me ajudar a fazer tudo que tem que fazer ali das crianças, e eu digo esse me ajudar, porque muita coisa dessa rotina da manhã, a primeira hora do meu dia, ele não sabe. Mas quando ele levanta, eu já fiz muita coisa. Então, agora vamos fazer um parênteses aqui. Até quando a gente vai querer dar conta de tudo? Até quando a gente vai ser que quebra esse estigma de achar que nós somos Mulher Maravilha, né? Porque não dá mais. Eu estou 1 semana com a minha secretária afastada por Covid, eu estou limpando a casa, eu estou limpando tudo. Hoje meu filho colocou a roupa dele para lavar, todo mundo lava sua louça. Então, assim, todo mundo tem que participar. Mas no começo, não. No começo, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Então, assim, até quando nós vamos achar que nós vamos dar conta de tudo? Nós não vamos. O burnout está aí para dizer isso. E o burnout está aí. 45% do índice burnout está na onde? Nós, mulheres. Por quê? Porque a gente precisa, de novo, se priorizar, cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, social, porque se a gente não fizer isso, o preço que nós vamos pagar, e já estamos pagando, é alto. Então, põe a mão na sua consciência e encontre um tempo para você, e aquilo que não der tempo de fazer hoje, faz amanhã. É verdade, é verdade. Ó, a gente já está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, eu vou pedir daqui a pouquinho uma mensagem para cada uma de vocês, para vocês inspirarem outras mulheres, mas antes, Fê, queria que você fizesse uma última pergunta para Lu. Lu, a Edna falou aí da sobrecarga, né? Que é uma coisa que a gente passou por ela. E aí, junta com a culpa, que você falou bem, eu anotei essa frase porque eu amei. Culpa e sobrecarga. Eu, particularmente, eu sou uma grande estudadora da energia do feminino, da energia do masculino, da liderança feminina. Eu acredito que muito dessa sobrecarga feminina acontece porque a mulher ela não se permite descansar no feminino. O que aconteceu? A mulher, ela se identificou totalmente nessa sociedade patriarcal que a gente vive, né? Ela se identificou totalmente com a energia do masculino, ela entendeu que ela precisa ser assertiva, competitiva, racional, porque só assim ela vai conseguir um cargo de liderança, e aí ofuscou as qualidades essenciais da energia do feminino, né? Intuição, a empatia, a criatividade. E se eu não descanso, no meu feminino, e estou o tempo todo vibrando naquela energia do masculino, tentando acessar aquelas energias todas, eu tenho um esgotamento mental que ele é meio inexplicável, ele é meio invisível, né? Como que você pode dar uma dica prática para as mães lidarem com essa sobrecarga, de estar o tempo todo ali vibrando nessa energia do masculino, tentando dar conta de tudo, cuidando do uniforme, da merenda, que horas você vai acordar, que horas que vai dormir, se tem um bife para passar no almoço, e o marido está lá dormindo ainda enquanto ela faz tudo, né? Dica prática, como que eu acesso o meu ser único que está aqui dentro, a minha potência, a minha força, e consigo um pouco mais desse equilíbrio, Lu? O que a gente observa trabalhando com as mulheres, nas nossas rodas, né, nas empresas, e também na minha experiência desde o antigo projeto, né? A gente vê que as mulheres, elas não pedem ajuda, né? Que isso é uma coisa muito grave. A gente precisa pedir ajuda, porque as pessoas que estão do nosso lado não têm bola de cristal. Né? Às vezes a mulher fala assim, mas meu parceiro, minha parceira tá vendo que eu tô sofrendo aqui, que eu tô sobrecarregada. Não, gente, ninguém tá vendo nada além do seu umbigo. Então vamos falar, olha, vamos ter comunicação assertiva. Olha, eu estou precisando neste momento disso. Fala o que você precisa claramente.
Primeiro ponto, se comunicar claramente das suas necessidades, porque ninguém vai adivinhar. E aí a gente vai pegando aquele ranço e no final tá todo mundo brigado, ninguém sabe por quê, né? Segundo lugar, pediu ajuda, vamos aceitar a ajuda do jeito que ela vier, né? Não vai ser do mesmo jeito que você faz, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, a tarefa vai ser realizada de outro jeito. Tem gente que fala, não, eu pedi para o meu parceiro para colocar roupa na criança e ele pôs uma roupa horrorosa. Gente, a criança vai morrer se não está combinando, né? Então, assim, vamos baixar essas expectativas e vamos aceitar as ajudas que vêm, porque isso também é um ato de humildade. A gente ser mãe e aceitar que as pessoas estão nos ajudando, olha que maravilhoso, e do jeito dela, que maravilha que a pessoa está me ajudando, a pessoa fica feliz porque ela está de fato querendo te ajudar, e aí você vai valorizar esse gesto, né? Esse carinho que você está recebendo. Então a gente precisa pedir ajuda em primeiro lugar e, mais importante, aceitar a ajuda do jeito que ela vier, né? E a Edna também trouxe um ponto sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento é nossa arma hoje em dia. Porque, como você disse, Fê, a gente veio de um mercado construído por homens para homens, e para a gente entrar nesse mercado, a gente teve que abafar o nosso feminino. Mas agora a gente está vivendo numa época de transição. Olha que maravilha! A gente tem já essa opção, a gente está no mercado e a gente pode se escutar. Como que eu me escuto? Pelo autoconhecimento. Eu passei por um episódio no ano retrasado, foi em 2023, eu descobri um tumor cerebral. Foi descobrir esse tumor cerebral em maio, e a partir disso, né, vocês imaginam você receber uma notícia dessa, por acaso descobri um tumor cerebral. E eu falei assim, gente, eu preciso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar de mim, ninguém vai cuidar das coisas que eu cuido. Então eu mergulhei no meu autoconhecimento, e eu falo que esse tumor cerebral foi o maior desafio da minha vida, e a maior bênção, porque a partir dele eu pude mergulhar em mim. Eu fiz meditação, aí você falou assim, é difícil meditar. Gente, na internet tem lá Deepak Chopra, meditação guiada, uma vez por dia. Tipo assim, a gente tem facilmente os recursos na nossa mão. Para a gente fazer meditação, para a gente cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, pensar o que eu estou ingerindo para dentro do meu organismo. Atividade física, a gente precisa entrar nessa batida da atividade física para ter saúde mental. Vai para yoga, vai buscar o seu hobby. Você gosta de colorir mandala? Colore a mandala, põe a música que você gosta, vai caminhar na esteira escutando aquilo que te faz feliz. A gente precisa olhar para a gente e entender o que me faz feliz. Eu tenho uma coisa que me faz feliz, eu faço aula de dança, gente, no domingo, porque a dança me abastece, me alimenta. E eu fui atrás de fazer aula de dança, faço no domingo, mas é um momento que eu estou para mim, comigo, plenamente presente. A gente precisa encontrar esses espaços para que a gente seja autêntica. Isso é a autenticidade, né? Então, essa escuta interna, ela é muito importante. E essa humildade, que a maternidade também dá um tapa na nossa cara. Peraí, você não consegue nada sozinha na sua vida. Você precisa de rede de apoio. Então, a partir dessa experiência da maternidade, desse tumor cerebral que eu vivi recentemente, eu pude aprender muito. E eu dou esse conselho, que a gente possa se ouvir, se conhecer, porque a partir disso a gente consegue ressignificar os desafios em oportunidades. A gente consegue transformar a nossa dor em ação e impulso para o mundo. Porque, como disse a Edna no início, nós temos muita coragem dentro da gente. A gente precisa explorar isso. Então, assim, felizmente, eu tive esse tumor cerebral. Foi um presente de Deus na minha vida, um milagre, que eu pude olhar para mim e que eu pude me preparar, porque eu fiz uma cirurgia, eu retirei esse tumor, era um tumor benigno, eu fiz a cirurgia dia 25 de outubro de 2023, e eu sou muito grata a toda essa experiência. E eu acho que a maternidade me impulsionou a pensar desse jeito, a ressignificar. Então eu convido quem está aí, comece a pensar um pouquinho sobre si, o que você gosta de fazer, o que te abastece, e comece a se colocar e a se priorizar na sua agenda. Porque a partir disso, gente, os ganhos são inúmeros e você pode conquistar tudo que você quiser. Que lindo, muito bom. Edna, sua mensagem então, para se despedir aqui da nossa audiência. Bom, primeiro, para todos que estão nos ouvindo agora, eu vou trazer uma frase do Mário Quintana que eu gosto muito e faz muito sentido para a experiência que todas nós passamos. E ele diz assim:
mais lindo que o canto dos pássaros é o seu voo. Porque nem todo canto é de alegria, mas todo voo é de liberdade. Voe nas asas da sua liberdade, acreditando na sua força, na sua capacidade de realização. Dê voz para a sua voz, ocupe o seu espaço, porque nós precisamos de você. Cada mulher conta, e nós unidas vamos escrever um lindo capítulo da nossa história, unidas pelos laços da sororidade. Ajude uma mulher, ampare uma mulher, seja fonte de inspiração para uma outra mulher, transforme a sua vida, que a partir dali você vai transformar a vida dos seus filhos, da sua família, do ambiente de trabalho. Você pode transformar o mundo só acreditando em você e buscando a cada dia viver o propósito. Qual é o seu propósito? Grande abraço. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Lu, sua mensagem final aí para nossa audiência. Eu queria deixar um recado aqui, que muitas vezes a gente busca fora, né, os grupos de apoio, que são muito importantes, sim. Mas crie também o seu próprio grupo, nutra as suas amizades. Quando vêm os filhos, vêm oportunidades de novas amizades, né? Quem não fez amizades aí no colégio das crianças? Então, assim, vamos criar esses grupos e nutrir os grupos. Aí eu vou dar um exemplo do que eu fiz assim ano passado, né? Eu juntei um grupo de amigas, coloquei no WhatsApp, vamos conversar sobre o livro tal. A gente vai ter um mês para ler o livro, depois a gente vai se unir num café e a gente vai conversar sobre esse livro. Então, assim, são iniciativas pequenas. Você pode fazer um filme, pode falar sobre, sei lá, um problema que todo mundo está passando, um desafio, e vamos nos encontrar, né? Se não dá para ser presencial, vamos fomentar essas discussões também online com as nossas amigas, com os nossos amigos, porque a gente aprende muito. A nossa história inspira e nada como a gente ter as amigas, gente. Na hora que o bicho pega, é com a amiga que a gente tem que contar, que a gente pode contar. Então, a minha dica é nutrir as amizades. E nutrir as amizades, né? A gente precisa fazer um esforço, mas fica uma coisa tão gostosa. Então, fica o convite aí de você criar o seu grupo, de você criar a sua prática, de você marcar um encontro com as amigas e priorizar também esses encontros. Ah, isso dá super certo. Ó, e eu vou falar isso com propriedade. Eu tenho um grupo de amigas, nós somos em 4. 2, eu e mais uma casadas com filho e outras 2 solteiras. Então é ótimo, porque cada uma tem uma história para contar. Cada uma tem. E a gente não discute sobre livro e sobre filme, mas a gente conta do mês, né? Porque a gente tenta se encontrar uma vez por mês, pelo menos. Então é um momento de desabafo ali, é a sessão terapia que a gente fala que a gente tem mensal com as amigas. E Ô, Bárbara, aí sabe o que eu fiz esse sábado? Eu marquei com uma amiga minha da gente fazer supermercado. As duas com a agenda super apertada, vamos para o supermercado. E aí a gente foi fazer o supermercado, colocamos as notícias em dia, as novidades. Aprendi também com ela a rotina de alimentação dela, comprei umas coisas que eu não ia comprar, entendeu? Então, assim... Isso sempre quando a gente está sem tempo, né? Olha, eu quero muito te ver, eu quero conversar, mas eu preciso ir ao supermercado. Quer ir comigo? Aí vai junto. Não, se alguém for ao mercado comigo, vai sair correndo, gente, porque eu tenho uma meta. Eu tenho que fazer o mercado em 10 minutos, sair voando ao tempo que eu tenho, porque eu não suporto ficar meu tempo. Eu não gosto do mercado. Eu entro no carrinho, se alguém for comigo, vai ficar meio zonzo, assim. Eu prefiro encontrar depois do mercado. Mas eu quero fazer o mercado com você, Luciana. Deve ser muito divertido. Eu vi uma vez também, vi no Instagram uma foto dizendo, tem amigas que façam com você supermercado, que vá à farmácia, que vá só até ali a esquina, ver uma coisinha e já volta. E acho que é isso, né? Faz toda a diferença. Fê, eu não combinei com você, mas como aconteceu nos episódios anteriores, vamos ver se a gente consegue aqui, hein? Indica um livro aí para nós, vai, suas indicações têm sido tão boas, eu estou anotando todas. Então eu vou pedir a Edna para me lembrar de um que foi Liderança Feminina, que eu li numa aula dela e que eu amei. Eu não estou com o livro aqui do meu lado. Bom, conta aí um livro que você indicou uma vez sobre liderança feminina, que fala das energias. Você vai se lembrar? Então, bom, tem vários. A gente tem alguns livros que eu acho que toda mulher tem que ler. E aí eu vou deixar como dica, gente, que toda mulher tem que ler. É A Arte de Ser Imperfeito, de Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Perfeito. Então, são 2 livros que eu super recomendo. A Coragem de Ser Imperfeito. Nenhuma mulher não pode deixar de ler esse livro.
Um que mudou a minha história foi o Milagre da Manhã, que ela traz uma reflexão muito importante desse livro, a história do autor, e ele fala que se a gente acha que a gente não tem tempo, acorda uma hora antes para você meditar, para você orar, para você ler um livro. Então, não tenho tempo. Comece a arrumar o seu tempo, nem se for para dançar no domingo. Mas qual é o tempo que eu tenho para mim? E eu mudei minha vida na pandemia com a leitura do livro O Milagre da Manhã. Então, são 2 livros. Um outro livro que é bem bacana, que como as mulheres, os 12 hábitos que impedem a mulher de chegar ao topo, da Sally Helgesen, que para quem está no mundo corporativo, são os 2 hábitos que a gente vai alimentando e a gente precisa conhecer esses hábitos. É um estudo grande que foi feito, que eu também super recomendo. Então, para começar, 3 livros muito legal. Então, a Coragem de Ser, né? A Coragem de Ser Perfeito. A Coragem de Ser Perfeito. O Milagre da Manhã, que é um livro inspirador, que para mim foi um divisor de águas no meu modelo de acordar, porque agora eu passo a ter tempo para mim mesmo, não abro mão da minha atividade física, não abro mão de tomar um delicioso café da manhã. O pessoal pergunta, como você tem tempo? Eu arrumo tempo para cuidar de mim. Né? Ainda mais com 64 anos, vocês imaginem como é que eu quero chegar aos 80? Maravilhosamente bem. Né, Luciana? Aqui é final de semana aumentando minhas metas, enfim. Porque, gente, a gente precisa cuidar da nossa saúde. É verdade. A longevidade, nós vamos chegar aos 90 anos. E tem se falado tanto disso, não? Está falando tanto. E como é que você quer envelhecer? Plena? Tem que ser com qualidade. Com qualidade? Quer envelhecer como? Plena. Então, precisa começar agora. Cuidar da alimentação, cuidar da saúde física, ter um tempo para a gente é fundamental. Ô Fê, se não foi nenhum desses livros, lembra o nome aí, a gente vai deixar o link aqui, tá? Eu vou lembrar. São excelentes indicações, ó, tá vendo? Passei a bola e foi maravilhoso. Não, ótimo. Vou deixar todos que a Edna falou, mas se lembrar de mais algum aqui, se você a gente deixa aqui no link. Agora, me ajuda a agradecer aqui as nossas convidadas, porque eu acho que eu não vou conseguir o suficiente, não. Não, acho que a gente pode ficar aqui o resto da tarde só nos agradecimentos, mas foi valiosíssimo, foi um super esquenta para o nosso encontro, para o Seminário Internacional de Mães, que vai acontecer no dia 3 de maio, e são temáticas muito relevantes e que permeiam a jornada da maternidade. Não tem como falar de maternidade sem falar de equilíbrio, sem falar de culpa, sem falar de sobrecarga. Então, a gente já vai para o evento já com essa carga informativa, esse encontro, esse pré-encontro aqui tão valioso. Quando nós nos permitimos ouvir, né, a nossa verdadeira essência, como bem colocou a Lu, a Edna, a gente reconhece esse poder transformador do autoconhecimento, que a Lu falou, da autoaceitação, da autovalorização, que a Edna falou lá no início. A maternidade, ela é um chamado de evolução. E com todos os desafios e descobertas, ela nos impulsiona. Nasce uma mãe, não nasce uma culpa, nasce uma líder. Você está aí liderando sua casa, gerenciando o seu lar, mapeia, coloca no papel todas as suas habilidades, enxergue a mulher potente e incrível que você é. Talvez falte isso, né, Edna, que a gente falou no início, mapear para você enxergar a mulher tão potente e tão incrível que você é e que nasceu junto com seus filhos, né? Então, não tem palavras para agradecer o quantos conhecimentos incríveis vocês trouxeram para nós e não vamos nos esquecer isso, de que a gente precisa abraçar a nossa liberdade de quem nós nascemos para ser. E com essas duas aqui, ó, colhem nela, nós vamos deixar aqui os perfis, os grupos, as mentorias delas, cola nela, que vocês vão conseguir, como eu falei, florescer em toda a sua potência. Gratidão, obrigada. Com a gente, né? Audiência, muito obrigada. Com a gente. Conte com a gente, ó, muito feliz. Nossa, que legal. Ó, e se vocês não se deram um abraço ainda, a Isabela Camargo ensina a gente a se dar um forte, carinhoso abraço. Ai, que delícia. A gente esquece que a gente tem que abraçar a gente primeiro. Sabe por quê? Porque quando a gente abraça, a gente libera a ocitocina, que é o mesmo que eu ganho um abraço de uma outra pessoa. E quanto tempo faz que você não se dá? Você que está nos ouvindo, dá um carinhoso abraço e fala o quanto você se ama. Isso é obrigação nossa, todo dia. Eu me amo. Bora, vamos juntas.
É verdade. Gente, que aula. Olha, eu estou muito honrada. Obrigada, Fê. Obrigada. Lu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, por ter arrumado um espacinho aí na sua agenda. O mesmo eu agradeço a Edna, porque eu sei que a agenda de vocês é apertadíssima, então vocês não têm noção da honra que é pra gente ter recebido vocês aqui, viu? Muito obrigada. O convite para o seminário... Vamos estar lá no dia 3. Vamos estar lá no dia 3 de maio. Eu vou estar lá. Vamos juntas. Vocês não podem faltar. Vamos estar lá para dar um abraço. Isso. É isso mesmo. Vai ser um prazer recebê-las. É verdade, um prazer muito grande mesmo. Eu fiquei muito feliz quando vocês aceitaram o nosso convite. E a gente fica por aqui com mais um episódio do podcast Pode Sim, totalmente alinhado com todo o conteúdo que você vai acompanhar lá na 11ª edição do Seminário Internacional de Mães. E para se despedir, eu me despeço também do nosso patrocinador aqui desse episódio de hoje, a Pompom. Quem é mãe sabe. Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios e a Pompom está lá para garantir todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos e produtos essenciais aí, para troca e também para o banho. Tudo com segurança, qualidade e aquele cuidado que a gente confia. Acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Mais uma vez, obrigada. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.